Tá, então, uma boa noite a todos, todas e todes. Vamos iniciar, então, aqui a nossa formação, né? Queremos, antes de iniciar também, registrar que quem necessita de Libras está sendo disponibilizado, então, portanto, já está fixado ali na tela, né? Mas caso aconteça alguma coisa, pode fixar, então, ou deixar a imagem da intérprete para ser visualizada em tela cheia, como preferir. Também a pessoa que necessitar da transcrição, né, da estereotipia, também está sendo fornecido ali no link, no chat, no qual a legenda estará passando. Aí a pessoa necessita abrir o link e acompanhar a legenda em outra aba ou janela, como preferir. Eu vou iniciar, então, me autodescrevendo, né? Eu sou Nizar, um homem de pele clara, cabelo curto, castanho claro, barba cheia, uso óculos, estou usando uma camiseta na cor rosa, e atrás de mim, então, tem algumas imagens que estão um pouco desfocadas. Também a gente quer aproveitar aqui e dizer que é com grande satisfação que o Conselho Regional de Serviço Social da 12ª Região recebe a categoria de assistentes sociais e demais profissionais para essa atividade, que traz em si uma série de significações, haja vista a importância da matéria para o serviço social e implicitamente para o conjunto Cefes-Cres. Falar sobre a população LGBTQIAPN+, por si só, já é um grande desafio, que se amplifica quando tentamos abordá-lo a partir da perspectiva de atendimento dessa população na política de assistência social e nas demais políticas públicas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Mariana Franco, né, bacharel em Serviço Social e mestranda em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFSC, que aceitou o convite para ministrar essa formação para a gente, que é uma matéria muito rica para o serviço social e temos certeza que para as demais categorias aqui presentes. Por isso, nós necessitamos de um aprofundamento, em especial no contexto brasileiro, uma vez que somos o país mais violento do mundo para essa população por 14 anos consecutivos. Nesse sentido, nós gostaríamos de indagar: qual a importância da nossa atuação profissional para desvelar, denunciar e agir na vivência da população LGBTQIAPN+. Antes, é importante atualizarmos as e os profissionais sobre a importância do gênero e orientações sexuais existentes na atualidade, para que a intervenção profissional seja condizente com os princípios do Código de Ética Profissional. Sabemos que muitos profissionais, ao longo da sua graduação, não tiveram acesso aos estudos de gênero, ocorrendo muitas vezes dificuldades em tratar sobre o tema em seus locais de atuação profissional. A partir disso, o CRES pensou nessa atividade alusiva ao Dia da Visibilidade Trans para dar início às atividades do GT, do Grupo de Trabalho de Assistentes Sociais no Combate às LGBTQIAPN+, fobias, instituído através da Portaria 005 de 2024, a qual eu passarei a fazer a leitura agora. Institui o Portaria 005/2024, de 30 de janeiro de 2024. Institui o Grupo de Trabalho de Assistentes Sociais ao Combate a LGBTQIAPN+, fobias, do Conselho Regional de Serviço Social, CRES, 12ª Região. A presidente do Conselho Regional de Serviço Social da 12ª Região, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, considerando a aprovação em plenária nacional do conjunto Cefes-Cres no eixo Ética e Direitos Humanos, da proposta referente ao enfrentamento a LGBTQIAP+, fobias, tema 14, sobre a responsabilidade dos CRES. Considerando que compete ao Conselho Pleno do CRES 12ª Região encaminhar e ou executar as deliberações dos encontros nacionais do conjunto Cefes-Cres, nos termos previstos no artigo 24,
6 do Regimento Interno do CRES 12ª Região, considerando a decisão do Conselho Pleno do CRES 12ª Região, em reunião realizada no dia 26 de janeiro de 2024, referente à instituição do Grupo de Trabalho de Assistentes Sociais no combate a LGBTQIAPN+, fobias, do Conselho Regional de Serviço Social, resolve, artigo 1º, instituir o Grupo de Trabalho de Assistentes Sociais no combate a LGBTQIAPN+, fobias, no âmbito do Conselho Regional de Serviço Social, CRES 12ª Região, com o objetivo de fortalecer as ações e enfrentamento às violências LGBTQIAPN+, fóbicas, dando visibilidade às ações cotidianas de combate a LGBTQIAPN+, fobias, nos diversos espaços socioocupacionais, publicizando documentos e orientações do conjunto Cefes-CRES à categoria, contribuindo com o processo formativo, reflexivo e crítico para ampliar a comunicação com a categoria, bem como possibilitar incidências nos espaços políticos dos poderes executivos, legislativos e judiciário, com o intuito de defender a garantia dos direitos da população LGBTQIAPN+. Artigo 2º. Designar os seguintes representantes para compor o Grupo de Trabalho de Assistentes Sociais no combate a LGBTQIAPN+, fobias, do CRES 12ª Região. Cheyenne Vieira Marques, conselheira, assistente social CRES 4060, 12ª Região. Gabriel Pianoski Inácio, conselheiro, assistente social CRES 8670, 12ª Região. Karina Mendes, assistente social de base, CRES 5829, 12ª Região. Mirê Sanches Chagas, bacharel em Serviço Social. Nizar Amin Shihad, conselheiro, assistente social CRES 8075, 12ª Região. Rodrigo Faria Pereira, conselheiro, assistente social CRES 5047, 12ª Região. Rodrigo Rodrigues Ortiz, assistente social de base, CRES 9954, 12ª Região. Artigo 3º. A coordenação do Grupo de Trabalho de Assistentes Sociais no combate a LGBTQIAPN+, fobias, caberá ao Conselho Regional de Serviço Social, CRES, 12ª Região, sendo o conselheiro indicado em reunião do Conselho Pleno deste regional. Artigo 4º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Pleno do CRES 12ª Região. Artigo 5º. Essa portaria entra em vigor na data de sua assinatura. Florianópolis, 30 de janeiro de 2024, Cheyenne Vieira Marques, assistente social, CRES 4060, 12ª Região, conselheira presidenta. Antes de passar a palavra para a Mariana, gostaríamos de dizer que as dúvidas e contribuições serão lidas ao final da explanação de ambas, para que sejam debatidas ao final. Com isso, então, eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade e a presença de todas, todos e todos aqui, desejando, então, que seja uma ótima formação para todos, e, então, passo a palavra para Mari. Boa noite para todas as pessoas. É uma honra estar aqui junto de vocês, principalmente em celebração ainda ao Dia Nacional da Visibilidade Trans e Travesti, no qual essa atividade ela remete essa data tão importante para nós. O Ni já fez as introduções, então eu acho que de momento, e para economizar um pouquinho o tempo, já vamos aos trabalhos então. Eu primeiro só gostaria muito de agradecer também a presença das nossas intérpretes, né? O meu nome, então, é Mariana, e nas Libras o meu sinal é este. Assim, os 3 dedinhos. Eu vou fazer minha autodescrição, então eu estou usando um óculos, tenho cabelos pretos longo,
Estou usando uma camiseta branca e atrás de mim é um fundo desfocado. Então, vamos lá já para os nossos trabalhos. Eu vou tentar falar um pouquinho devagar, por causa das nossas intérpretes, que às vezes me atacam um pouquinho de maneirês. Eu pego a primeira, a segunda e nunca mais paro de falar. Começo a falar muito rápido. O Ni levantou a mão. Mari, só uma coisa que me passou, que também está sendo gravado, tá? Então a gente pede autorização para as pessoas aí que está sendo gravado. E depois vai ser disponibilizado lá no YouTube do CRES. E para as pessoas que a gente está em um grupo de 60, várias pessoas já mandaram no grupo também, ali na caixa de mensagens, que estão se deslocando, saindo do trabalho, gente. Aqui a gente está todo mundo entre irmã, então a gente entende a correria também, se quiser ficar ouvindo a gente enquanto está limpando a casa, enquanto está cuidando dos filhos, fazendo outras atividades, o importante é estar aqui no nosso debate, tá? Como o Ni mencionou antes, então eu vou passar para vocês algo bastante introdutório nos campos de identidade e de sexualidade, até porque eu acredito que esse trabalho que estamos fazendo aqui hoje, futuramente, possa até virar uma série de debates, né? Hoje a gente debate orientação sexual, identidade, depois a gente debate raça, né? As populações dos povos originários. Eu acho que é bastante interessante até, né, enquanto Conselho Regional, a gente debater essa pluralidade de pessoas, né, essa composição de diversidade existente na nossa sociedade, que eu acho isso muito interessante para a gente debater, porque depois, até nos nossos debates aqui, a gente vai perceber, né, como uma sexualidade interfere numa identidade, como isso tudo acaba em uma simbiose muito grande na nossa composição de quem nós somos, de quem nós estamos enquanto pessoa na sociedade. Ni, ele vai projetar, eu projeto? Tô conferindo com ele aqui, tá? Ah, tá, porque Eu quero só saber a informação aquela, se a tua janelinha some ou não. Isso que eu tô perguntando aqui pro Cassiano. pois Cassiano, se puder nos ajudar e falar aí. Eu não lembro, vocês sabem, se eu projetar, eu perco a minha câmera, eu não vejo mais o bate-papo, eu não lembro mais, tem alguma coisa assim, né? Senão eu vou fazer um teste aqui, qualquer coisa, vamos ver. Se não, ali o Cassiano já tem, vamos ver se ele consegue transmitir para nós. Ah, é? Senão eu tento aqui também. Gente, tá um calor aqui, que vocês não tem noção. Eu fiquei bem feliz, tem a gente de Brasília aqui hoje, viu? A gente tá em todo o Brasil, meu amor. Ninguém segura as travestis desse país. Enquanto o Cassiano tá vendo para nós ali, a gente ficou muito feliz porque em pouco tempo, né, Mari, até comentei contigo isso, e ali no nosso grupo também, ali do grupo de trabalho, que tem todas as pessoas que contribuíram, né, nessa construção desse espaço. Ela foi construída com várias pessoas, então a gente comentou assim que em pouco tempo a gente teve tanta procura e inscrição. Bem legal, assim, a gente ficou muito feliz pelo nosso primeiro evento, né, do GT, assim, já ser tão movimentado, a gente ficou muito feliz. Ó, tem do Rio de Janeiro também, ó, Natan. Vamos colocando para nós aí. Fui colega e aluna de um casal de professores teus. Deve ser da Juliana, provavelmente, ou da Maria del Carmen. Deixa eu tentar, deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Vamos ver o que acontece se eu compartilhar. Eu não. Vocês estão me vendo? É que daí eu perco o chat só, mas daí senão eu vou. Foi, gente? Tô fazendo certo? Sim, tu tá aparecendo também. Eu tô aparecendo também? Tá, e aí tu enxerga a gente, será ou não? Não, mas daí eu troco de janela. Não dá, não. É que daí, se eu colocar no F5, vai dar ruim. Mas fica ruim se ficar assim para vocês, aparecendo a barrinha? Não fica, não, né? Dá de ler os slides certinho, né? Tá ótimo.
Perfeito, então. Aí quem Então, vamos... necessitar do intérprete pode fixar então a tela ali, porque para mim aqui sumiu. Daí se alguém puder fixar a tela, né? Da intérprete depois. Colocar Quem os necessitar. slides em tela cheia. É que daí vai ficar ruim para mim aqui. Em tela cheia. Mas aí, se não, gente, eu mando depois os slides para vocês acessarem também, tá? Isso para mim não tem problema não, tá? Eu mando para vocês que quem quiser copiar algum dado, alguma coisa assim, eu não tenho apego a isso não. Então vamos lá, né? Então a gente vai debater então as questões de gênero, de sexualidades e os desafios né, para intervenção profissional de assistentes sociais. Esse foi um material que eu fiz ele muito, como eu disse antes, né, algo muito introdutório, principalmente porque as pessoas, né, os profissionais em campo, possuem muitas dificuldades sobre o que é identidade, sobre o que é orientação sexual, o que vem a ser de fato o nome social, o processo de retificação do prenome, né, que isso também é algo que é realizado com apoio de assistentes sociais, as cirurgias de redesignação sexual. Então, a gente vai debater esses assuntos, e daí, para quem tiver dúvida, a gente vai colocando no bate-papo, ou a gente debate depois, tá? Eu só não vou conseguir parar aqui no nosso debate, porque senão eu vou perder a minha linha de raciocínio, tá? Para as Libras, eu estou falando, tá muito rápido, tá tudo bem? Tá? Então tá bom. Então a gente vai debater né, essa nova nomenclatura que está sendo apresentada pela própria população LGBTQIAPN+. Né? A gente teve algumas mudanças ao longo das décadas. Primeiro, muita gente vai lembrar de quando ainda era GLS, depois ficou LGBT, LGBTI+, daí entrou o Q, e hoje a gente tem essa sigla. É importante a gente sempre debater essa mudança, né, o acréscimo dessas letras, que essas letras elas significam as identidades e as sexualidades das pessoas, das orientações sexuais, por essas pessoas, por essas populações estarem reivindicando seus direitos, a sua visibilidade. E isso é uma forma também da gente fazer a denúncia do próprio Estado brasileiro pela omissão dos casos de atendimentos, tanto na área da saúde, quanto na área da educação, que são as áreas que a população LGBTQIAPN+, em um todo, sofrem mais violências e principalmente processos de exclusão. Né? Então, essa sigla, ela constantemente ela é modificada, e ela é muito interessante e é importante que essa sigla ela se altere conforme o tempo, porque a gente vai descobrindo novas formas de amar, de estar na sociedade. Né? Então, hoje, né, para quem for produzir documentos, para quem for realizar atendimentos, essa é a sigla oficial utilizada pela própria população. Né? Nos debates, principalmente quando a gente vai fazer conferência, esse ano, para esse ano e começo do ano que vem, aí estão programadas as conferências nacionais, a Conferência Nacional LGBTQIAPN+, então os estados e municípios também estarão realizando ao longo desse ano e para o ano que vem. Então, eu acredito também que todas as pessoas que estão aqui vão participar, né, e incentivar também as pessoas que atendem, que realizam acompanhamentos para esse momento, que é importante até do próprio controle social, né? Hoje a gente vai falar também um pouquinho sobre a questão da epistemologia LGBTQIAPN+, principalmente as produções acadêmicas realizadas por pessoas trans e travestis. Infelizmente, a gente ainda tem pouco material, a gente tem pouco conteúdo produzido por corpos, né, por corpas de pessoas trans e travestis. E isso está sendo produzido agora, porque a gente tem desde 2012, 2013, uma constante participação de pessoas trans e travestis na academia. E é algo que a gente deve celebrar e principalmente utilizar
dessas publicações, porque não se tem, né, eu enquanto ativista, enquanto pessoa trans, enquanto acadêmica também, não se tem muita lógica a gente falar sobre a população trans e travesti sem utilizar autores e autoras trans e travestis. A gente tem o costume até de utilizar pessoas cis falando sobre esses corpos, né? Algo que a gente tem que banir dos estudos, principalmente dessa população. Porque quando a gente vai falar de racismo, a gente não usa autoras brancas para falar sobre racismo. Então, por que eu vou utilizar autores e autoras cis para falar de corpos trans? Né? Então, a gente tem que resignificar e, principalmente, incentivar essa produção, essa epistemologia trans e travesti que está surgindo muito mais massivamente nos últimos anos, né? E principalmente porque pesquisadoras, autoras trans e travestis sofrem muitos ataques. E esses ataques, em grande parte, por pessoas cis que realizam esses ataques, porque aqui a gente tem que colocar que são pessoas trans e travestis que estão resignificando a sua história. Então, tudo aquilo que foi produzido sobre nós, a gente está realocando esse debate, colocando a nossa perspectiva. Então, a gente está refutando o que foi produzido sobre nós. E não tem nada que incomoda mais a cisgeneridade, principalmente a cisgeneridade hétera, branca, do que ela ser refutada, né? Então, aqui fica só um adendo para sempre quando a gente utilizar, né, e realizar e produzir materiais, para a gente utilizar sempre as produções acadêmicas de pessoas trans e travestis. O nome social, né, que muitas pessoas ainda possuem um pouco de dificuldade de compreender, que ela é uma política que ela foi introduzida através do decreto nacional emitido pela ex-presidente Dilma Rousseff, no qual pessoas trans e travestis elas são reconhecidas socialmente, né, respeitando o nome dessa pessoa e automaticamente a identidade dessa pessoa. O nome social é diferente, por exemplo, de realizar uma própria retificação de nome, que a gente vai utilizar, a gente vai abordar disso um pouquinho mais lá para frente, tá? O nome social, ele é utilizado hoje no campo, na área da saúde, né? Até o SUS, que trouxe a política do nome social, principalmente para as pessoas trans e travestis permanecerem no Sistema Único de Saúde, realizar os seus acompanhamentos, porque eram pessoas que chegavam nos atendimentos, né, e eram, de certa forma, humilhadas, porque eram sempre tratadas e chamadas pelo nome civil, registral. Então, a política do nome social, ela vem para ser uma política, de fato, de respeito e cidadania para as pessoas trans e travestis. Hoje, né, o nome social ele ainda é utilizado pelas pessoas trans, apesar da gente ter uma facilidade no processo hoje de retificação do nome civil, mas o nome social é muito importante as pessoas terem a consciência de realizar os encaminhamentos. Esses encaminhamentos eu digo assim, ó, por exemplo, se a gente tem um homem trans, né, que é um homem que ele recebe aquela pensão do exército, ele recebe pela questão da identidade de gênero civil registral que essa pessoa tem, né, socialmente se reconhece enquanto homem, mas caso faça essa retificação, essa pessoa vai perder essa pensão. A gente tem que ver também as questões realizadas de pessoas trans e travestis que estão em processo de aposentadoria. Que o que acontece? Muitas pessoas realizam essa retificação e acabam perdendo algum dos seus registros. Né? Aí a gente tem casos de pessoas trans e travestis que entram com recursos junto ao INSS para reaver esses registros e, por vezes, acabam perdendo. Né? Ou até mesmo, aí uma outra implicação que acaba se dando é a pessoa, às vezes, fazer a retificação de nome e é uma pessoa que constituiu família. Então, aí os documentos dos filhos têm que ser alterado, caso tenha certidão de casamento, tem que ser alterado, todos os outros documentos têm que ser alterado. E isso em cartório, muitas vezes, acaba sendo um valor financeiro um pouquinho alto,
dependendo da pessoa que a gente vai fazer o atendimento. Então, ali, quando vocês forem atender uma pessoa que tenha interesse em realizar, né, a alteração civil, né, fazer a troca do prenome, é importante sempre vocês, na entrevista, conhecerem a realidade de vida dessa pessoa, né? Porque eu conheço particularmente gente que acabou fazendo a retificação de nome e só em cartório para fazer a alteração de documento passou de R$ 5.000. Então, para a gente compreender qual que é a situação financeira daquela pessoa, quais que são os seus anseios, né, o porquê da necessidade dessa troca de nome, porque às vezes o que pode ser algo que aparenta ser fácil acaba trazendo muito incômodo para essa pessoa depois, tá? Porque são todos os documentos de fato que essa pessoa vai ter que fazer essa alteração. Eu, por exemplo, fiz a minha alteração de nome na minha cidade natal, né, a cidade que eu nasci, então para mim foi um processo muito mais fácil. Mas essa alteração, que depois eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês, ela tem que ser realizada no cartório que aquela pessoa ela foi registrada no nascimento. Então, por exemplo, a pessoa ela pode estar em Florianópolis, mas ela nasceu em Salvador. Então, ou ela vai ter que ir até Salvador para fazer toda a alteração desse documento, ou ela faz um pagamento de um trâmite burocrático no cartório. Só que esse trâmite ele acaba sendo um pouquinho caro, tá? Então, essa é a questão do nome social, né? A gente daí tem, então, o próprio decreto nacional número 8727. Nós temos um decreto estadual aqui em Santa Catarina, que é o número 16 de 2019. Aqui é só importante, né, que foi um decreto que, na verdade, foi aprovada a lei no final de 2017, mas daí com o início do novo governo em 2018, que era o Moisés, que foi eleito governador à época, ele barrou, né, essa lei, mas daí ele emitiu um decreto. Então, a gente tem um decreto em Santa Catarina. Até eu acho engraçado que o atual governador queria derrubar esse decreto, né? Mas o Jorginho Melo. Mas é engraçado, porque o próprio Jorginho já é também, né, uma questão de um nome social, né, de você se apresentar socialmente, não da sua forma, do teu nome registral, né. E eu falo Jorginho Melo, eu vejo no Twitter, o pessoal chama ele de Little Jorge, eu não consigo mais ver ele de outra forma. E a gente tem daí a própria resolução do Cefes, número 615 de 2011. Aqui é importante a gente ver as datas, né? Que aqui até o próprio Cefes foi o primeiro conselho que colocou, né, o uso do nome social por pessoas trans e travestis, que é algo bastante importante de ser mencionado, né? O Cefes sempre à frente. Aí quem que vai usar a política do nome social? São as mulheres trans, travestis, homens trans e pessoas trans não binárias. Por que eu coloquei isso aqui? Tem muita gente que tem dificuldade ou até mesmo interesse em compreender a diferença existente entre mulheres trans e travestis. Não sei se vocês têm essa inquietação também e essa dúvida, mas caso vocês tenham, vamos todo mundo pegar o papel e a caneta aí. Nas minhas pesquisas que eu realizo, travesti, né? Até nesses dias eu compartilhei uns stories no meu Instagram falando sobre isso. Travesti é um termo francês, né? Que era utilizado no teatro das pessoas que se travestiam. Porque os papéis de mulheres eles eram encenados por homens, porque mulheres era proibido, né? Não era benquisto ter mulheres no teatro. Então, os homens eles realizavam, apresentavam-se, né, as personagens femininas, as mulheres. No Brasil, isso se veio também. Aí o movimento trans na época, né, pegou esse termo, travesti, e diferente dos outros países, aqui se fundiu uma identidade. Então, a gente fala de identidade travesti no Brasil. Tem alguns países da América Latina e na Turquia isso se é utilizado.
esse termo travesti, mas a gente fala que é sempre uma identidade muito sul-americana, né? E elas se constituíam na nossa história, até porque, principalmente ali na época da ditadura militar, né, com toda aquela ordem moral existente à época, que até hoje, na verdade, né, não se tinha diferenciação igual a gente tem hoje, né, igual no primeiro slide que eu mostrei para vocês. Era todo mundo meio que considerado pederasta, aí meio que começou a questão de debater de gays, mas era tudo a mesma coisa, né? Não se existia essa diferenciação. E ao longo da nossa história, o termo travesti, né, identidade travesti, ela foi muito marginalizada. A gente tem que lembrar também ali a própria questão dos anos 80, né, o próprio debate do HIV e da AIDS, que foi diretamente associada à população de gays, travestis e mulheres lésbicas. Aqui eu falo isso, né, porque eram só esses termos que eram utilizados na época mesmo, né? E a partir disso, socialmente, né, travestis, elas são sempre relacionadas à questão da prostituição, do tráfico de drogas, né, da criminalidade. E o termo trans, né, ele é um termo muito mais higienizado socialmente, porque mulheres trans, elas vão ser as modelos, elas vão ser as filhas de jogador de futebol, vão ser as pessoas mais abastadas socialmente, digamos assim, né? Eu digo que é um termo muito mais higienizado. Muitas pessoas realizam também a questão, né, de que das travestis para as mulheres trans, a questão própria da cirurgia. Eu discordo em partes disso, porque eu vejo que é uma questão muito mais econômica, é uma questão de classe mesmo, né? Porque eu, por exemplo, né, se a minha identidade ela é travesti, se eu fazer a cirurgia, eu não tenho como acordar uma mulher trans. Né? Eu posso me identificar enquanto travesti mesmo realizando a cirurgia. A gente não tem mais aquele apego a essas identidades. Né? Até mesmo porque até propriamente as pessoas trans não binárias hoje, que elas fluem esse debate, né? Elas mesclam esses debates. Então a gente vê que as identidades hoje elas não são mais únicas e exclusivas de uma pessoa, né? Elas vão sempre estar se alterando, se alternando, né? E até mesmo a própria questão da cirurgia, veja que é um debate bastante importante, né? Que conforme a própria resolução da Organização Mundial da Saúde, que define que mulheres trans, né, e travestis, mulheres trans são aquelas que querem realizar as cirurgias, que até denominaram um nome específico, transgênero, né? São as pessoas transgêneras. Eu discordo em partes do uso desse termo, porque foi algo que veio da Organização Mundial da Saúde querendo nos implicar um termo, né? Nos colocar num agrupamento de um termo. As mulheres trans e travestis não foram identificadas, não foram consultadas, na verdade, sobre a utilização desse termo. Né? Então, é algo que a Organização Mundial da Saúde colocou para nós, a gente tem que aceitar, e daí colocaram meio que todo mundo no mesmo grupo. Né? Então, quando a gente vai falar de pessoas transgênero, a gente vai falar de mulheres trans, travestis, homens trans, drag queens. Né? Drag queen não é uma pessoa trans, mas ela foi alocado naquele mesmo grupo. Né? Então, para a gente só ter um pouquinho do cuidado desse termo, tá? Então, só recapitulando ali para mim, tá? Para mim, Mariana, então, mulheres trans e travestis, para mim é muito mais essa questão de questão de uma classe mesmo, né? Até porque eu não posso comparar a minha vivência enquanto moradora de Florianópolis, né, com acesso aos bens, aos recursos, por exemplo, com a vivência de uma mulher trans que mora no interior do Amazonas, que muitas vezes não pode nem ter acessos, né? Porque a gente vai falar até mesmo de uma própria territorialidade, né? De respeito de territórios e como as pessoas
se colocam dentro daqueles territórios, né? A gente tem que pensar essas vivências, né? Isso até é uma questão propriamente que eu digo, né? Das pessoas trans não binárias, que eu, né, em maior respeito, carinho e afeto por toda a luta, mas é um termo muito mais acadêmico, né? Algo muito mais da academia se utilizar esse termo trans não binário. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, na favela você não vai ser uma pessoa trans não binária. Né? Na favela, sua identidade vai ser travesti, de fato. Né? Então, essas questões sociais, essas questões econômicas, muitas vezes, que a gente também precisa estabelecer nas nossas ações, né? Ali só dando uma olhadinha, né, que a Larissa colocou, né, por que as travestis sempre se identificam no feminino, né? Eu conheço, Larissa, por exemplo, travestis que se você vai chegar, você pode chegar para ela e você pode perguntar, né, mas você é homem ou mulher? Ela não vai nem dizer nenhum nem outro, ela vai dizer que ela é travesti. Né, porque essa identidade ela é travesti, ela vai adotar de caracteres do que a sociedade diz do que é o feminino. O que é isso? O cabelo comprido, usar brincos, a maquiagem, salto alto, mas ela não vai dizer nem que ela é nem homem e nem mulher, ela vai ser travesti, né? E sim, travestis, né, elas possuem, né, no caso, nas suas vivências sexuais, tanto, né, podem ser ativas ou passivas. Aí aqui, né? Aqui daí eu já vou trazer para vocês, né? Então, conforme julgado pelo Supremo Tribunal Federal, a DI 4275, né? Que é a própria quando a gente vai falar da questão da retificação do prenome civil. Essa retificação, só para quem ainda não teve contato, antes eram processos judiciais. Tinha que se judicializar, tinha que ir para juízo, o juiz fazer a autorização se aquela pessoa podia fazer alteração do nome em documento, tá? Mas era a questão do nome, né? A própria questão de gênero em documento, sexo em documento, isso era muito passível conforme o próprio juiz decidia. Eu, por exemplo, conheci mulheres trans que tinham realizado as cirurgias de redesignação sexual, mas o juiz não concedeu alteração do sexo em documentos, só concedeu alteração do nome. Ou teve casos, por exemplo, das mulheres que realizaram as cirurgias, o juiz pediu a comprovação que essas pessoas realizaram as cirurgias. Então, a comprovação disso era que a pessoa tinha que mostrar fotografias da sua genitália, né? Então, olha o processo constrangedor que pessoas trans e travestis eram submetidas para fazer a alteração do nome. Aí o STF julgou essa ADI, que tornou esse processo muito mais simples. De fato, é para ser simples, tá, gente? Que as pessoas, elas se dirigem ao cartório no qual ela foi registrada em nascimento, com alguns documentos, né? Não é uma lista muito extensa de documentos, tá? É algo muito mais simplificado, digamos assim. Para quem for realizar os acompanhamentos, eu sempre digo, né? Liga no cartório da cidade e vê quais são os documentos que o cartório da cidade está requerindo para isso, porque tem alguns cartórios que pedem um documento a mais, tem outros que não pedem tantos, tá? E é para ser um processo muito mais simples, porque a pessoa ela vai diretamente e faz a alteração no cartório no qual ela foi registrada. Aí, se a pessoa ela está no município que ela nasceu, né, que ela foi registrada, é um processo muito mais fácil. Agora, se ela está em outro município, ele se complica um pouquinho mais, que foi aquilo que eu falei antes para vocês. Nessa comunicação de cartórios entre estados, sempre vai ter um custo adicional para as pessoas fazerem, tá? Eu, para vocês terem exemplo, quando eu fiz a minha alteração, eu fiz direto no cartório. E não foi um valor muito caro, não. Eu gastei uma média de 200, 250 reais para fazer. Né? O que foi mais caro é porque tu tem que imprimir uma nova certidão de inteiro teor e você tem que buscar nova. Cada uma custa 80 reais. Né? Os outros gastos foram com Xerox, com Uber, com coisas assim, né? Mas por que eu digo isso, né? Porque às vezes nos próprios atendimentos, principalmente no CRAS,
né, que está sempre muito mais na ponta, até essas orientações podem ser passadas para as pessoas trans, porque mesmo passado aí 4, 5 anos disso ser aprovado pela STF, as pessoas trans, travestis ainda têm dificuldade de conseguir essas orientações. Eu constantemente recebo na minha caixa de mensagens das redes sociais, sempre pessoas pedindo essas orientações, porque elas acabam ficando um pouquinho confusas, tá? Aí aqui a gente vai entrar, né, um pouquinho mais a fundo nesse próprio debate da identidade de gênero e orientação sexual, né, que é importante as pessoas terem em mente que são duas coisas diferentes. Orientação sexual é diferente de identidade de gênero. Como eu me reconheço socialmente, como eu quero que as pessoas me reconheçam socialmente, é diferente, por exemplo, das pessoas com quem eu possuo relacionamento, né? Então, aqui é bem um próprio joguinho de beabá, né? Se eu me reconheço, né, enquanto uma mulher na sociedade, eu tenho um relacionamento com um homem, indiferente se ele é cis ou trans, a minha orientação sexual é... Qual que é, gente? Pode falar no microfone ou no chat, bora lá. Pode repetir de novo, Mari, eu não entendi direito. Se eu, Mariana, me reconheço enquanto uma mulher trans na sociedade, se eu tenho um relacionamento com um homem cis, cis ou trans, se eu tenho um relacionamento com um homem, a minha orientação sexual é? Heterossexual. Se eu me relacionar com uma mulher? Lésbica. Se eu me relacionar com os dois gêneros ou mais? Bissexualidade ou pansexualidade. Todo mundo entendeu? Que é isso importante para a gente realizar os nossos atendimentos, para a gente até compreender essas questões de constituição de família. Porque o que a gente tem muito pertencente a nós, as noções de família, ela no campo da heterossexualidade com a cisgeneridade, ou no campo das famílias homoafetivas, entre dois homens e entre duas mulheres. Mas é importante a gente compreender, né, essas questões de constituições de famílias, até para a gente realizar os nossos atendimentos e dos programas que são existentes, né? Então, eu, por exemplo, se eu chegar num atendimento, né, a pessoa ela precisa compreender qual que é a minha dinâmica familiar, que eu tenho um marido, que eu tenho um namorado, e esse namorado ele pode ter filhos, então eu me reconheço como uma mulher dali, como eu posso me relacionar com outra mulher, mas para eu me relacionar com outra mulher não quer dizer que eu deixe de ser trans, né? Então, por isso que eu trago para vocês que é importante a gente entender orientação sexual e entender a identidade de gênero para a gente não cometer gafes, constrangimentos nos atendimentos que a gente vai estar realizando ou propriamente acompanhando, tá? Isso até eu digo, propriamente para as próprias leituras sociais que a gente realiza, né? Por exemplo, que aqui eu vou usar muito um exemplo no português, se vocês me permitem, tá? Por exemplo, de uma mulher lésbica, e que a gente popularmente chama, né, mais másculas, né, as caminhoneiras, até agora tá rolando os videozinhos de dois caminhões se beijando, que eu acho muito engraçadinho aquilo, né, que é algo que a gente conhece e até propriamente, né, como elas se apresentam na sociedade, não quer dizer que aquela mulher possa ser um homem trans, mas é uma própria leitura do que a gente acaba fazendo socialmente das pessoas, né. Na dúvida, sempre pergunta qual que é a identidade de gênero daquela pessoa, qual que é o nome que ela utiliza, quais que são os pronomes, porque é isso que é importante, né? A gente olhar não quer dizer que é o de fato que a gente acha, né? Isso eu digo porque a gente comete essas gafes, né? De que, mas eu achei que você era lésbica, eu achei que ele era gay, eu achei... A gente sempre acha, né? A gente sempre acha,
mas, de fato, é importante até para a gente poder ter o respeito enquanto sociedade, né, de como, de fato, aquela pessoa quer ser reconhecida ou qual que é, às vezes, a estrutura que ela se reconhece na sociedade, né? Aí a gente tem outras questões, né, que até propriamente são dos debates mais atuais, que a gente debate, né, e principalmente quando a gente vai falar sobre orientação e identidade, né? A gente tem uma questão do banheiro, principalmente para as pessoas trans e travestis, que a gente tem uma problemática muito grande, né? Até agora, final do ano, não sei se vocês acompanharam de uma mulher cis que foi brutalmente agredida num restaurante no Ceará, porque um homem achou que ela era uma mulher trans e acabou agredindo ela. Foi ali pertinho do Natal, né? Então a gente tem e isso é outro caso do que eu falei antes, né? Ali, por exemplo, né? O homem achou que era uma mulher trans e foi lá e agrediu. Uma que nem se tratava de uma mulher trans e outra que ele jamais teria o direito de agredir, indiferente se fosse cis ou trans, né? Mas é disso, desculpa, é disso que eu digo para as pessoas, né? O achar, essa que é a problemática, né? E daí o banheiro, hoje, a gente tem ainda uma questão para ser julgada ainda pelo Supremo Tribunal Federal, se pessoas trans e travestis podem usar os banheiros de acordo com o seu gênero. Então, a gente tem até uma campanha que foi feita pela ANCA, né, que é STF Libera o Meu Xixi, porque, em tese, a gente não pode nem utilizar o banheiro, né? O judiciário está decidindo se eu posso ir no banheiro, né? Então, olha as questões que a gente tem que enfrentar ainda, né? Então, porque eu sempre digo, né, que quando a gente vai falar de pessoas trans e travestis, a gente fala de uma cidadania ainda regulada. Por que ela é regulada? Porque ela é recente, né? Uma cidadania nova, que foi conquistada agora em 2018, 2019, né? Que é onde o judiciário reconheceu as identidades trans e travestis, mas ela é regulada ainda, né? Porque eu preciso ainda de autorização para ir no banheiro, né? Aí a gente tem a própria questão da linguagem neutra, que está sendo isso muito mais no campo da educação, mas está sendo algo ainda muito debatido, né? Principalmente sobre essas novas formas de falar, principalmente dos pronomes. É importante, como eu disse antes, né? Nos atendimentos que a gente vai fazer, nos acompanhamentos, perguntar como que essas pessoas elas gostam de ser chamadas, né? De como elas gostam de ser tratadas. Isso é até uma própria diretriz do nosso próprio código de ética profissional. Então, para a gente sempre deixar, né, os nossos atendimentos, né, e realizar esses enfrentamentos dessas violências, né? Mas, Mariana, isso não existe, né? A própria língua ela é construída e ela é formada, né? É sempre revisada, né? E até se a gente for falar, né? Nas vogais, o E até ele vem antes do O, né? Então a gente sempre faz essas modificações na nossa língua, né? E é importante destacar que nunca antes se visto na nossa história a gente tem um aumento, né, de políticas anti-pessoas trans. Até recentemente aqui em São José foi aprovada uma lei municipal proibindo pessoas trans de praticar esportes. Né? E não é nem direcionar essa pessoa por gênero, tá? Não foi nada disso ainda. Essa foi muito mais forte, né? Muito mais trans-excludente, né? Que é, de fato, a proibição de pessoas trans em realizarem esportes no município. E assim como essa, a gente tem outras que estão tramitando, né? A gente tem uma que foi aprovada no CCJ da Alesc também, e no Congresso Nacional são mais de 77 projetos de lei anti-pessoas trans, né? Aqui só algo que eu esqueci de mencionar antes, tá? Até para quem é profissional na área do SUS, até da própria questão do nome social, e quando essa pessoa faz a própria retificação, tá? Geralmente as pessoas, elas
ainda deixam constando. Então, quando vocês forem atender, sempre no formulário dessas pessoas, no cadastro dessas pessoas, né, se ela realizou essa retificação do nome, para sempre apagarem o nome que tinha antes, né, deixar somente constando o nome que essa pessoa fez alteração, né, de como ela se reconhece de fato agora na sociedade, né. Aí falando um pouquinho sobre as identidades, aí a gente tem a identidade binária, que desculpa, que a identidade binária é essa que ela ela rege a nossa sociedade ainda, né, que são pessoas que elas vão se reconhecer socialmente naquela identidade no qual ela deseja ser lida socialmente, tá? Eu, por exemplo, né, sou uma mulher transbinária. Eu utilizo, né, de formas, de coisas, de instrumentos do que a sociedade diz do que vem a ser uma mulher, né? Então, são as identidades binárias. Né? A questão do cabelo comprido, a questão de usar maquiagem, de pintar as unhas, de usar vestido, enfim, do que a sociedade compreende do que vem a ser o próprio mulher, né? O que vem a ser mulher na sociedade. Isso na minha questão enquanto mulher trans, né? Na questão dos homens trans, eles vão adotar caracteres do que a sociedade vem a entender do que vem a ser um homem, né? Ter cabelo curto, usar barba, usar camisa, usar, enfim, né? Tudo isso que a gente já conhece socialmente. Essa até é uma própria briga dentro do feminismo radical, né? Que o feminismo radical ele vai dizer que mulheres trans, né, criam estereótipos em cima dessas identidades, principalmente na questão binária, tá? Eu não tenho como criar estereótipo, porque, na verdade, eu estou reproduzindo algo que já está posto na sociedade. Né? Não sou eu que criei a formulação do que vem a ser uma mulher. Né? Eu vejo o que as outras mulheres reproduzem na sociedade, da mesma forma eu vou querer reproduzir aquilo. Né? Não tem como eu criar esses estereótipos igual é falado, né? Porque essa identidade binária ela já é posta na sociedade há milhares de séculos, né? Aí as identidades não binárias, elas vão contrapor e vão realizar esses enfrentamentos, né, dessas identidades daquilo que é posto. Então, a não binariedade, ela está muito mais à frente desses enfrentamentos do que a sociedade diz do que vem a ser o feminino ou o masculino. Né? E essa identidade não binária, até ao realizar esses enfrentamentos a essa identidade binária, que vai colocar os próprios estudos de gênero em xeque. Né? Então, aquilo que a gente tinha socialmente antes, né? Conhecendo que mulher que tem cabelo curto O que é, gente? As mulheres, quando tinham cabelo curto, elas eram lidas como? Lésbicas. Como lésbicas. Homem que tinha cabelo comprido? Gay. Mulher que usava batom vermelho? Puta. Era socialmente... Me desculpe o palavrão, gente. Não, mas aqui a gente utiliza o termo puta como algo muito, muito, muito bem-vindo até, né? Vocês estão entendendo, né? Eu trago isso que às vezes é muito mais fácil da gente poder identificar, né? Que vai realizar esses enfrentamentos, né? Esse choque que a gente fala daquilo que já é posto na sociedade, né? E de uma forma até de alocar, né? E de realocar, muitas vezes, nessas concepções, dessas leituras sociais que a gente acaba tendo das pessoas, né? E que são preconceituosas. Né? Não é porque uma mulher usa batom vermelho que ela é puta, não é porque uma mulher tem cabelo curto que ela é lésbica. Isso até de um exemplo muito, muito certeiro, por exemplo, quando a Dilma foi eleita presidente, né? Eu não sei aqui qual que é a questão política, né, de cada um de vocês, mas aqui eu utilizo o próprio exemplo, porque foi uma mulher, né, a primeira mulher eleita presidente do Brasil,
O que foi nos jornais, não sei se vocês lembram disso, os dois grandes debates. Um que foi posto a questão da sexualidade dela, e outro, se ela ia ter um primeiro damo, o primeiro secretário, eu nem sei como que se fala, na verdade, né? Primeiro cavalheiro, não sei. Mas era isso, né? Qual que ia ser o papel do parceiro dela, do marido dela? Eu nem sei se ela tinha marido, se ela não tinha marido, né? Mas para vocês verem, né? Esses que eram os debates, isso a gente acaba discutindo ainda, né? A gente acaba debatendo isso ainda na sociedade, né? A gente acaba, principalmente em cidades do interior de Santa Catarina, né? A gente acaba tendo ainda muito desses debates, né? E daí das orientações sexuais, né, propriamente. Aqui eu coloquei só as principais, tá, gente? Porque se a gente for falar de todas, a gente vai ficar um tempo muito longo aqui, né? Então, a questão homossexual, quando a gente tem dois homens se relacionando, tá? Independente se um homem cis ou um homem trans. A questão, né, da lésbica, com duas mulheres se relacionando. A questão bissexual, quando são pessoas que se relacionam com homens ou com as mulheres. E a questão heterossexual, né? Que daí aqui eu coloquei até propriamente no meio LGBT, porque daí a gente não pode esquecer das orientações trans, né? Infelizmente, eu sou heterossexual, né? E daí alguém perguntou antes da questão da diferença entre bi e pan, né? Bissexuais se relacionam com homens e mulheres, independentes de cis ou trans, tá? E daí pessoas pan se relacionam com todas as pessoas, né? De todas as siglas, né? Essa pessoa ela tem ela ampliou muito mais do que seria, né, a bissexualidade, digamos assim, né, de uma forma muito mais básica, só para passar para vocês, né? Então, de novo, né, ontem saiu o relatório da ANTRA, se vocês não viram, eu recomendo para vocês darem uma olhadinha lá no site da ANTRA, já tem o novo dossiê, para baixar ele é gratuito, tá? O Brasil, então, pelo 14º ano consecutivo, é o país mais violento do mundo para as pessoas LGBTQIAPN+, né? E é algo que a gente não pode se orgulhar de forma alguma, tá? Muitas pessoas contestam esse dado, tá? E não tá errado contestar, tá, gente? Porque assim, ó, as pessoas LGBTQIAPN+, principalmente trans e travesti, no Brasil, a gente não faz parte do IBGE. Vocês ficam escrevendo no chat, eu fico com vontade de ler. Mas pode escrever, tá, gente? A gente não faz parte do IBGE, então a gente não sabe qual que é o número total da população LGBTQIAPN+, no Brasil. Então a gente não sabe nem quantas pessoas existem, a gente não sabe nem quantas pessoas morrem. Né? O que a gente tem de levantamento é realizado pelos movimentos sociais. Aqui em Santa Catarina, a gente tem a Mudiá, que é uma associação de mulheres lésbicas, que realizam esse acompanhamento. A gente tem a Arte e Acontece, que realiza o levantamento em Santa Catarina. Nós temos, a nível Brasil, a ANTRA, e a gente tem, a nível Brasil, também o Grupo Gay da Bahia, que realizam esse levantamento, tá? Então, como a gente não tem esses dados, né, o IBGE não levanta a totalidade da nossa população, então esses números, eles são perspectivas, né? Então, por isso que se coloca o Brasil como mais violento. Mariana, mas na Arábia Saudita, com certeza, acontece mais. Pode ser que, né, até na Arábia Saudita é crime passível de morte, né? Você ser uma pessoa LGBTQIAPN+. Só que na Arábia Saudita a gente não tem nenhuma organização que levanta esses dados. Né? Então, podem acontecer esses assassinatos lá, podem. Pode ser um país muito mais violento que o Brasil? Pode, mas a gente nem consegue levantar esses dados lá. Né? E assim como acontece em outros países também, sobre a questão dessas mortes, dessas violências, né? Das pessoas LGBTs. Então, por isso, né, dos países que realizam o levantamento desses dados, tá? Então, colocando dessa forma, aí sim o Brasil é o mais violento do mundo, tá? Pelo 14º ano consecutivo, né? Aqui daí só
alguns dados, né, de uma pesquisa no campo da saúde, que realizou, né, então, das pessoas entrevistadas, 94,8% se declararam heterossexuais, 1,2% homossexuais, 0,7% bissexual, e o 0,1% se declarou uma outra orientação sexual, né? E 3,4% não quiseram responder ou não sabiam o que era a sua orientação sexual, né? Então, a gente tem alguns avanços sempre no campo da saúde, tentando realizar alguns levantamentos de dados, né? E daí, conforme eu disse antes para vocês, né? Então, dos dados que são coletados a partir dos países que coletam esses dados, a expectativa de vida ficou em torno de 35 anos, com a pessoa LGBTQIAPN+, sofrendo violência a cada 2 horas no país. A maioria das vítimas são pessoas trans e travesti com uma média de uma faixa etária entre 12 e 17 anos. Olha só que interessante esses dados, porque entre 12 e 17 anos é quando a pessoa ela se reconhece enquanto uma pessoa trans e travesti no grupo familiar. Então, essas pessoas elas sofrem violência no grupo familiar, internamente, né, ou a expulsão de casa, né, e ela acaba indo às ruas, né, então daí sofre essas violências nas ruas, né, e daí, novamente, que esses dados eles não são coletados pelo Estado, né. Aí aqui mais alguns dados, né, para vocês sobre a questão. Ali não vai aparecer para vocês, né, mas é sobre os dados das violências, né, e de como se foram os dados sobre as mortes, né, o que eu posso adiantar aqui para vocês, principalmente quando a gente vai falar de violência às mulheres trans e travestis, né, a grande maioria das mortes e das violências são contra mulheres trans negras, né, então a gente pode ver que tem o quesito do racismo também imbricado nessas violências, principalmente porque não é concebido pela sociedade de que uma pessoa trans negra conviva na sociedade, né? Porque aí são imbricadas as questões próprias do machismo, né? E essas violências, principalmente contra as mulheres trans e travestis, ela é muito mais pela própria questão da identidade, né? Porque aqui a gente tem um dispositivo dessa violência, porque as mulheres trans e travestis negaram, né, o maior privilégio existente na sociedade. A gente abdicou desse direito, né? E qual que é o maior privilégio existente da sociedade? Tirando a Larissa, que só a Larissa está falando. Vamos lá, gente. Qual que é o maior privilégio da sociedade? Ser homem, né? A Diana já adiantou ali, né? A gente nascer homem, né? A gente nasceu homem, né? O que a sociedade compreende do que vem a ser homem e acaba repudiando isso, né? Então, por isso que a gente acaba sofrendo essas violências, né? A Janai colocou, né? Homem branco cis hétero, aqui a gente está no suprassumo, né, da elite nessa sociedade, né? Você ser homem cis, branco, hétero, então é um dos grupos mais privilegiados existentes, né? Principalmente nos acessos. Aí aqui tem um pouquinho da questão dos dados, né? Dessas violências. Aí essas violências para as mulheres trans e travestis, principalmente as que são trabalhadoras sexuais, e aqui é um dado muito triste, tá? A maioria das vítimas, ou ela é por afogamento em banheira de motel, ou é por atropelamento, né? Onde acontecem essas violências, tá? Depois eu vou passar isso aqui tudo para vocês, tá? Aí, então, a gente teve, né, entre 2011 e 2019, mais de 1.666 denúncias no Disque 100. Esses dados aqui, gente, eu peguei do Atlas da Violência de 2021, tá? Já tem publicado de 2022 utilizando os dados, mas eu, para falar bem a verdade para vocês, não confio muito dos dados que foram repassados
pelo Ministério quando a Damares estava à frente, tá? Eu não confio nesses dados, eu falo isso aqui abertamente para vocês, porque para mim tem muita discrepância, e principalmente quando a gente vai falar que não se teve financiamento de fato para a coleta desses dados por parte do governo federal, tá? Daí, então, né, essas violências, né, elas são, como eu falei antes, coletadas pelos movimentos sociais, e até é difícil para a gente construir, de fato, essas políticas públicas necessárias para o enfrentamento dessas violências, porque a gente não sabe qual que é o montante dessas pessoas, né? Então, a gente não tem como construir uma política, principalmente que a gente não sabe qual que vai ser o dispêndio de orçamento necessário para efetivar aquela política, né? Então, daí, propriamente, né, a atuação profissional de assistentes sociais, né, atentas, né, a gente tem que ter atenção a essas mudanças societárias, como vai acontecendo, né, verificar, acrescentou mais uma letrinha na sigla, o que é aquilo, o que não é aquilo, né, tá estudando e sempre recapitulando, né, a gente tem que compreender que esse debate de gênero, eu, por exemplo, na minha formação profissional, na minha formação, né, na universidade, a gente não teve uma disciplina específica sobre gênero no serviço social. Eu tive que buscar na antropologia, eu tive que buscar na filosofia, mas no serviço social isso não é debatido, né? Principalmente porque é um debate meio tardio, que começou ali em 86, mas a gente ainda tem que debater, né, a pouca produção científica sobre esse tema, a dificuldade em debater esse tema, principalmente pelo conservadorismo da profissão, existente ainda na profissão, e muitas vezes a própria atenção profissional voltada para outros assuntos, né? A gente tem preguiça, às vezes, né? Falando bem em português, a gente tem preguiça de adentrar em outros assuntos, né? Eu fico muito feliz que até, né, mesmo aqui, tanto o CRES Santa Catarina quanto de outros estados estão produzindo, né, esses debates para dar, né, uma luz e uma orientação agora nas ações profissionais, né? A BEPS, né, criou até grupos temáticos para trazer, né, sobre esses debates sobre sexualidades, né, para intervenção profissional. Então, é importante também quem tem interesse procurar e participar desses debates, até para a gente poder ter, né, muito mais produção e uma efetivação profissional muito mais concreta, né? E aqui eu trouxe, né, até uma própria orientação do Cefes, né, de que assistentes sociais deverão, né, atuar na promoção de uma cultura do respeito à diversidade de expressão, de identidade de gênero, né, com reflexões críticas daquilo, né, que se é estabelecido socialmente, né? Então, propriamente, né, a gente sempre nos grupos, nos movimentos sociais, onde estivermos, né, sempre colocarmos e questionarmos isso, né? Eu participei, por exemplo, né, da relatoria da última Conferência Estadual da Assistência Social de Santa Catarina, e nada se foi debatido, né, nesse campo de gênero, né, da necessidade de políticas públicas debatendo gênero, né? Não se teve produção sobre isso, né? Tanto que das propostas que foram aprovadas, uma só tratava sobre questão LGBTQIAPN+, em Santa Catarina, né? Então, a gente está muito distante ainda, né? Então, assistentes sociais, né, nas suas ações profissionais, intervir numa realidade concreta, né? Compreender, né, aquele território, ele pode ser um território violento, ou por que pessoas trans não acessam o meu local de trabalho, principalmente no CRAS, por que pessoas trans não acessando aquele CRAS, né? Pensar nesse projeto societário, né, com uma ordem de universalidade, né? Compreender que as políticas, né, elas não podem ser colocadas através de etapismos, né? A gente tem que sempre pensar na universalidade desses serviços, então, dos encaminhamentos, né, que a gente pode dar para aquela pessoa, né? Que o próprio código de ética profissional, né, não pensar nele como uma concepção somente legalista, né, punitivista, na verdade, né, mas compreender ele como um objeto, né, de transformação e objetificação da realidade na qual a gente intervém.
valorizar o protagonismo dos movimentos sociais e a participação da luta social, né? Ontem a gente teve em Florianópolis, né, a segunda marcha trans e travesti, os municípios, né, tem vários municípios catarinenses que estão aí ampliando, né, as suas paradas LGBTQIAPN+, então participar, né, enquanto um grupo profissional, ou enquanto você, né, enquanto pessoa da sociedade civil, mas poder participar desses momentos, né, e principalmente que as lutas, elas não são vazias, né, aqui em Jaraguá do Sul, em específico, a gente tem até um grupo, né, de alimento da população LGBTQIAPN+, que foi uma luta do movimento social junto com profissionais da assistência social do município, né, encabeçado pela Karine e o Gabriel, que eu acho que estão presentes aqui, e hoje é um grupo transformador de realidade de muitas pessoas do município de Jaraguá do Sul, né, e que é um grupo que ele faz parte mesmo, né, da própria política da assistência social, né. Ações intersetoriais, sempre comunicar, né, com outras secretarias, com outros departamentos, promoção de direito de autonomia, isso eu coloco principalmente para as pessoas trans e travestis, porque quando essa pessoa ela busca, né, um dispositivo público, foi um trabalho muito árduo para aquela pessoa estar lá, né? Isso que é importante as pessoas compreenderem, né? Então, não perder essas oportunidades quando essas pessoas adentram nesses espaços, né? É uma população altamente marginalizada e excluída socialmente, que ela não se reconhece enquanto uma pessoa cidadã de direitos, né? Então, a partir do momento que ela busca isso, que ela tenha a melhor forma de tratamento, né? E que você possa ter o seu dispêndio, né? O máximo que for, porque é uma tarefa muito difícil, né, uma pessoa trans e travesti entrarem dentro desses espaços, né, porque imagina, né, uma pessoa trans e travesti, ela tem que acordar, ela tem que pegar o ônibus, ela tem que ir até o aparelho, ela tem que ir até o espaço, até o local que você está trabalhando, né, esse trajeto, ela sofreu violência, ela sofreu transfobia, ela foi criminalizada, ela, né, sofreu, às vezes, violência física, violência verbal, psicológica para estar lá naquele espaço, né? Então, é muito difícil, né, de fato. Promoção de direitos de autonomia e importância da instrumentalidade profissional, né? Então, como eu disse antes para vocês, aqui eu citei propriamente, né, entrevista, então essa entrevista, ela tenha sempre compreendendo, né, toda a complexidade e singularidade daquela vida, né? E o próprio, a própria defesa, né, do projeto político, do serviço social, que é um projeto que visa, né, uma sociedade com muito mais igualdade, com muito mais equidade, né, no enfrentamento e no combate, né, a todas as formas de preconceito, isso até é do próprio Código de Ética profissional, né. Aqui, então, eu terminei, já avancei um pouquinho na hora, né, isso depois eu vou compartilhar esse material para vocês, tá, gente? Tem até alguns outros materiais que é muito interessante a própria leitura, né, que o próprio Cefes fez, o próprio caderno, né, os cadernos, né, da transfobia, que tem o da racismo, transfobia, tem o da transfobia, que eu acho que é o 4 ou 5, alguma coisa assim, que também é um material muito interessante para leituras, né, e para quem deseja ter uma leitura muito mais afunda sobre essas temáticas, né, eu passo depois para o Nick, ele tem toda a listagem do e-mail de vocês, aí eu passo para o Nick uns 2, 3 livros, nada muito complicado, tá, gente, mas umas leituras muito mais simplificadas até para vocês lerem, para quem tem vontade de ler um pouquinho mais sobre a história, né, que é importante a gente compreender a ancestralidade, trans e travesti, a nossa epistemologia até para as nossas lutas dos dias atuais. Eu acho que é isso. Muito pontual ela. Ela disse que ia usar o tempo e usou o tempo que ela falou que ia usar. Eu já vou passar aqui a palavra para o Rodrigo, que o Rodrigo vai orientar sobre as perguntas, né, que vai ser feito. Pode ser, Rodrigo? Pode ser, sim. Eu posso falar ou tu ainda vai falar com ela? Não, pode falar sim. Uhum. O pessoal fez alguns questionamentos, Mari, aqui,
E aí eu fui anotando, né? Teve 3 perguntas que foram realizadas pela Larissa, pelo Rubens Ribeiro e pela Jéssica. Aí, se o pessoal quiser fazer mais questões aqui, a gente vai fazer por bloco. Então, a gente pode abrir esse bloco com essas 3 perguntas, e enquanto tu vai falando, aí as pessoas vão colocando as suas questões ali, a gente vai abrindo depois para mais um bloco, pode ser? Perfeito, amor. Eu vou te apresentar aqui, então, as perguntas que o pessoal colocou. A Larissa, ela pergunta por que travestis se identificam no feminino? E aí depois ela fez um outro questionamento. As travestis, elas têm a mesma questão que as pessoas não binárias? No caso de quebrar essa não binariedade de gênero, elas são diferentes de não quebrar, né? E aí a segunda questão, que foi o Rubens Ribeiro, travestis pode ser ativo ou passivo? E na terceira pergunta, que foi a Jéssica, tem como falar sobre a diferença entre bi e pan? E aí, esse é o primeiro bloco, eu vou te passar, e aí, se o pessoal quiser fazer mais perguntas, eu vou estar anotando por aqui, tá bom? Tá. A da Jéssica foi respondida, ela colocou aqui no chat. Para o Rubens, né, a questão sobre pessoas trans e travestis serem ativas ou passivas. Isso sim, né, da questão da vivência sexual, de práticas sexuais, eu acho que a gente fala aí de uma questão muito atual, de uma infinidade, eu vou colocar assim, né, de um infinito de possibilidades, né, que as pessoas elas podem se relacionar sexualmente com outras pessoas, né? Então, isso, sim, tá? Então, respondendo para a sua pergunta, sim, né? E daí, a outra pergunta, acho que foi da Jéssica, se não me engano, né, Rodrigo? Que foi sobre a questão das identidades travestis e não binárias, né? Jéssica, é muito importante, assim, a gente colocar, né, que mesmo separando entre travestis, transexuais e pessoas não binárias, essas identidades, essas singularidades, elas sempre vão ser questionadas, né? O teu gênero sempre vai ser questionado, independente se você for travesti, trans ou pessoa não binária, né? Porque, como eu disse antes, né, como são pessoas, são grupos que realizam esses enfrentamentos das identidades, das sexualidades binárias, que são colocadas com as normais na sociedade, aqui o normal eu uso entre aspas, obviamente, isso sempre vai ser questionado, né? Mas daí sobrevivências travestis e não binárias, elas possuem uma simbiose, de certa forma, que eu acho que é isso que tu está perguntando, né? Porque são identidades que realizam esses enfrentamentos, né? Então são pessoas que elas vão querer e vão fazer sempre esses enfrentamentos, né? Muitas utilizam de questões hormonais, outras não. Mas eu acho, tá? Eu particularmente acho, né? Eu acho muito interessante, assim, esse deslocamento, sabe? Principalmente travestis que não realizam, ou mulheres trans também, né? Homens trans, enfim. Mas aqui eu estou usando travestis que não realizam, por exemplo, essas questões de hormonioterapia, sabe? Porque eu vejo, eu particularmente, tá? Vejo a hormonioterapia como uma certa forma até de mascarar a existência desses corpos na sociedade. Porque daí a gente vai falar sobre a hormonioterapia, de que você vai tomar tanto hormônio que você vai parecer uma mulher cis. Eu não sei o que é parecer uma mulher cis. Eu não sei o que vem a ser uma mulher na sociedade. Se você perguntar para um homem, eu não sei o que vem a ser um homem na sociedade. O que é o homem? É um homem alto, forte, musculoso? É um homem baixo, com barba, com aquela pinta de camponês, assim? Eu não sei como o pessoal fala, de matuto. Eu conheço por matuto, tá, gente? Eu não sei como vocês conhecem, que é aquele homem do interior, né? Então eu não sei, né? Eu não sei o que vem a ser, vem a ser esse homem, o que vem a ser essa mulher. E a partir de que quando pessoas trans elas não realizam as hormonioterapias, eu acho isso um enfrentamento muito interessante, eu acho isso muito legal. Porque daí você vê o próprio desconforto das pessoas. E aqui o desconforto, eu não digo um desconforto para deixar a pessoa de uma forma deselegante, não isso. Eu digo um desconforto porque aquela pessoa ela tá encucada, ela tá olhando para ti e ela vai ficar assim, mas é homem ou é mulher? O que tá rolando ali? Quem é que pega quem?
Quem é que não pega? E é isso que a gente precisa fazer, no sentido de que a minha vida particular, a minha existência particular não diz respeito às outras pessoas. Né? Eu digo isso, por exemplo, assim, ó, eu uma vez fui em um restaurante com uma pessoa que eu tinha um relacionamento lá em Balneário Camboriú. E eu tava com ele, a gente tava jantando. Não me perguntem o que eu fui fazer em Balneário Camboriú, tá, gente? Até hoje eu não sei o que eu fui fazer lá. E o garçom, Amando, do gerente do restaurante, chegou assim para mim, ó. Bem assim, se você tá aqui como cliente, você pode ficar. Se você tá aqui a trabalho, você vai ter que sair. Ele supôs, ele deduziu que eu era uma trabalhadora sexual, que eu estava no restaurante me prostituindo. Né? Então, você vê da necessidade dos enfrentamentos que a gente tem que ter. Né? Aí é uma outra questão que a gente sempre fala, e o movimento trans usa isso, e eu acho um dos maiores erros que o movimento trans usa, que é a passabilidade cis. Nossa, eu tô tomando tanto hormônio para eu ser lida enquanto cis na sociedade. Gente, você não tem por que fazer isso. Até porque quando a gente vai falar da questão da hormonioterapia, para quem não sabe, né, eu já estou adiantando talvez alguma outra pergunta, a hormonioterapia, ela é, na verdade, né, para as mulheres trans e travestis, você vai fazer o uso do anticoncepcional, as baguinhas anticoncepcionais ou injetável, e vai usar um bloqueador de testosterona, que na verdade ele é um remédio utilizado para tratamento do câncer de próstata, e que o efeito colateral dele é bloquear a testosterona do corpo. Só que a gente não tem estudos disso a longo prazo. Eu não sei o que essa medicação vai fazer no meu corpo a longo prazo. Né? Então, são dificuldades, são estudos que... São estudos, na verdade, sobre dificuldades que a gente ainda nem vai ter conhecimento no futuro. Mesma questão dos homens trans, que fazem o uso da testosterona. 3 ampolas de testosterona custa quase R$400. Um comprimido de anticoncepcional é R$10, e é até fornecido pelo SUS. Então você vê que você ser homem na sociedade é caro. Se você quer ter o direito de você ser reconhecido como homem, é caro. Não sei se eu respondi, eu dei só uma outra bolinha ali. Posso ir para outro bloco, Mari? Eu acho que pode. Se a pessoa ficou com dúvida, eu Tá bom. Eu respondo de novo, não tem problema. Tá. O Rodrigo, ele pergunta, ele pede para te falar um pouco de adolescentes que se reconhecem enquanto pessoas transexuais e não conseguem ir avante por conta dos entraves burocráticos e, né, a questão da faixa etária e da não aceitação dos responsáveis legais. Aí, para te falar um pouco desse processo e como ele se dá, até para orientar os profissionais, né, de como lidar, né, de como, enfim, né, orientar em relação a essas questões, né. A segunda pergunta vem do Eduardo Goterra, e ele pede para te falar um pouco sobre a harmonização para pessoas trans, como funciona esse acesso a esse direito em Santa Catarina, todos têm, e a questão da hormonioterapia, que inclusive está uma questão bem séria agora em Floripa, por conta do ambulatório, né, e de não estar recebendo, né, enfim, a gente está nesse embate, eu tenho acompanhado essa discussão para te falar um pouco. E o Rubens Ribeiro pede para te falar se, para pessoas trans, existe cirurgias pelo SUS, e aí talvez falar como é que se dá esse protocolo, o acesso, né, enfim, como é que se dá essa política, né, porque tem uma portaria, para te falar um pouquinho sobre isso. Tá, a questão... Desculpa. Das vivências de adolescentes, crianças e adolescentes trans e travestis, né? Esse é um tema muito polêmico e é um tema muito difícil, porque quando a gente vai falar sobre vivências, principalmente de crianças e adolescentes, é algo muito perpetuado e é muito dificultoso para a população LGBTQIAPN+, falar sobre isso, porque ao longo das décadas, a nossa população ela sempre foi correlacionada com pedofilia. Então, quando as pessoas falam sobre vivências LGBTQIAPN+, automaticamente relaciona isso com pedofilia. Né? Isso é histórico e isso é colocado para nós. Né? Foi colocado nas nossas costas essa questão que a gente nem tem o porquê isso ser colocado em nós. Né? Mas vamos lá.
Eu, particularmente, quando a gente vai falar sobre criança, são dois lados. Ah, mas uma criança, ela não pode dizer que ela é trans. Por que uma criança pode dizer que ela é cis? Por que uma criança ela pode dizer que ela gosta de brincar de boneca, ela pode dizer que ela gosta de brincar de carrinho? Por que uma criança ela pode decidir qual é a cor favorita dela? Crianças fazem isso. Né? Por que a transexualidade ela é tão repudiada e a cisgeneridade ela é aceita? Né? Porque você vai colocar de uma questão de uma identidade que ela é uma identidade, principalmente quando a gente vai falar sobre a cisgeneridade, ela é imposta desde o nascimento. Né? Toda a vida daquela criança ela vai ser construída ao momento que ela for concebida. A mulher vai lá, ela faz o exame de gravidez, e daí no exame de gravidez, ela vai pegar daquilo e vai fazer uma das coisas mais bregas existentes ultimamente. Que é a sua revelação. Me desculpa quem fez, me desculpa quem que não fez, não é nada pessoal, mas eu acho uma das coisas mais bregas existentes socialmente. Bregas por quê? Toda uma vivência de uma criança, ela vai ser construída a partir do momento daquela corzinha do que é aquilo que vai sair, daquela fumacinha. Se aquela fumacinha vai ser azul ou rosa, toda a vida daquela criança ela é construída em cima daquilo. O time de futebol que ela vai torcer, qual que vai ser a profissão, em que casa que vai morar, em tudo, tudo, tudo. Toda a vivência daquela pessoa ela é construída em torno daquilo. E a partir do momento que aquela pessoa não corresponde às expectativas, ela vai ser violentada. Seja psicologicamente, fisicamente, financeiramente, né? Ela vai ser violentada ao longo da sua vida por não corresponder às existências. Então, imagina uma criança chegar para o pai, para a mãe e dizer assim, ó, pai, eu não me reconheço enquanto homem, me reconheço enquanto mulher. Isso é considerado por muitos estudiosos, até mesmo considerado, tá? Um golpe no útero da mãe. Porque, voltando ao que eu disse antes, todas as questões do próprio preconceito, né, e também do privilégio de muitas vezes ter nascido homem. Aqui eu digo ter nascido homem, tá? Por quê? Vai pesar o que eu vou estar falando aqui, mas, por favor, não levem ao pé da letra. Com todas as dificuldades, existências das violências, das exclusões e tudo mais, tá, gente? Não leva ao pé da letra, de novo, por favor. Mas vivências de homens trans são mais aceitas do que mulheres trans. Homens trans são mais aceitos socialmente do que mulheres trans. Até mesmo pela questão própria daquilo que eu falei antes, que é um termo que eu não gosto, mas a própria passabilidade. Homens trans adquirem caracteres masculinos através da hormonioterapia muito mais fáceis do que mulheres trans e travestis. E aí se vem aquela própria questão. Mulheres trans e travestis sofrem as violências para serem reconhecidas por terem negado a masculinidade. Homens trans, eles têm que provar essa masculinidade existente na sociedade. Então, muitas vezes, até as próprias reproduções do machismo, enfim, tá? Mas não é isso que eu tô falando, isso aqui foi só um parênteses mesmo, tá? Só que, por favor, gente, não levem ao pé da letra o que eu falei, tá? Não quer dizer que homem trans não sofre violência, que não sofre exclusão social. Não isso, tá? Foi só um parênteses mesmo, para a gente compreender. Agora, né? Quando a gente vai falar, então, disso, né? Imagina uma criança chegando para os seus pais e falando que não se reconhece. O preconceito, a violência vai ser muito maior. Tanto que até as exclusões, né? A exclusão do grupo familiar, ela é na hora. Né? Essa pessoa, ela é convidada a ser retirada desse grupo familiar. E essas são as dificuldades das crianças trans e travestis. Até dentro do próprio campo da psicologia e da saúde mental, não se tem avanços sobre isso. Né? E, em partes, até eu concordo nisso, quando a gente está falando de crianças, tá? Que até dos dois lados, a gente parar de sexualizar a criança, que eu acho que é isso que é um movimento que a gente tem que fazer. Deixar a criança ser criança.
Se aquela criança quer brincar de boneca, deixa ela brincar de boneca. Se quer brincar de carrinho, deixa ela brincar de carrinho. Se quer usar azul, se quer usar, deixa. Né? Porque aquela identidade, aquela personalidade, ela vai ser formada. Né? Indiferente de eu colocar minhas imposições ou não. Né? Então, que isso se seja construído por aquela própria pessoa, que essa pessoa tenha a sua personalidade. Agora, na adolescência, eu vejo que não, particularmente eu vejo que não. Na adolescência, ela é muito mais latente. Até propriamente na adolescência que a gente vai compreender aquilo que tem ao nosso redor. Né? Eu vejo por mim. Eu beijei menino, gostei, beijei menina, não gostei. Mas eu tive que beijar para eu entender. Né? E eu acho que isso faz parte da própria adolescência, né? Você ter essas experimentações, eu não sei se eu posso usar esse termo, mas experimentar o que está à nossa volta, né? O que se tem ao nosso redor, e de fato tu vai compreender, né? A tua identidade, a tua sexualidade, aquilo. E de novo eu coloco para vocês, né? Eu não vejo mais isso como algo como é para nós, da nossa geração, eu digo nossa geração de 30 a 40 anos, né? Que a gente não... Hoje as pessoas, elas saem da caixinha, né? Até mesmo essa própria adolescente, né? Essa onda de adolescentes que estão vindos agora, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu vejo isso muito. Eles não se definem mais hétero, eles já se definem bissexuais, mas o que é subir? É meio que um movimento entre eles, assim, eu não sei se eu posso estar muito errado ou não, né, mas a adolescência, ela está muito mais ampla nesses aspectos, né, ou ela é bi ou ela é pan, né, eu não sei, eu posso estar muito errada, mas eu acho que eu vejo dessa forma, assim, eles se colocando muito mais nessas posições, sabe, diferente de nós. Não, era hétero, era isso, era aquilo, né, hoje não, já é uma gama muito mais grande, e eu acho isso muito interessante, né, que eles estão muito mais propensos a essas mudanças e está tudo bem mudar. Né? Eu não sei, eu vejo muito dessa forma. Né? Então, quando a gente vai falar de crianças e adolescentes trans e travestis, eu não penso, assim, eu não acho para a gente pensar no que a gente tem rotulado do nosso passado. Eu acho que a gente tem que pensar para frente, sabe? Né? A partir deles, assim, a partir das vivências deles, dessas transformações que vão estar acontecendo. Não sei se vocês me entendem o que eu estou falando. Então tá. E daí, ai, Rodrigo, eu já esqueci a outra pergunta. Deixa eu te falar. Antes da gente ir para a próxima, a Mari pediu para te voltar a pergunta dela que tu não respondeu, sobre as travestis, se ela tem as mesmas questões que as pessoas não binárias. E no caso de quebrar essa não binariedade de gênero, elas são diferentes ou não? É que foi aquilo que eu falei antes, né? Travesti e pessoas não binárias, elas são identidades diferentes, mas que elas acabam, de certa forma, tendo uma simbiose muito grande. Né? São lutas que elas são travadas pelo mesmo, digamos, pelo mesmo reconhecimento. Mas, assim, foi aquilo que eu te falei antes, uma identidade travesti, ela não se reconhece enquanto não binária. Travesti é travesti. Né? Enquanto pessoas não binárias, elas não querem se colocar nessas identidades chaves, né? Travesti, trans, por isso que elas já utilizam aspectos não binários. Né? Elas são lutas e elas são vivências diferentes, mesmo que elas acabam, de certa forma, tendo uma interseccionalidade em alguns momentos, né? Porque uma pessoa... Eu não conheço particularmente, eu acho que não existe pessoas travestis não binárias. Eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Para te falar bem a verdade, porque travesti, ela é uma identidade feminina, né? Ela se reconhece, né? Ela se tem uma leitura social daquilo que é o feminino, mas ela não vai se definir enquanto homem, enquanto mulher, né? Enquanto pessoas não binárias, não. Elas repudiam, elas não fazem
o uso das identidades binárias, mas ela, em momentos, ela utiliza caracteres daquilo que vem a ser o feminino e o masculino, e algum dia, obviamente, ela vai tender a ter uma identidade própria, né? Ela não vai... pelos estudos que eu acabo tendo, eu não entendo, eu não consigo compreender uma pessoa vivendo na não binariedade eternamente. Em algum momento, ela vai ter que ceder para algum lado, sabe? Não sei se é isso que você está falando aqui. Tu entendeu, Ron? Sim, ela falou que sim. Eu vou para o outro bloco, daí eu não sei até que hora que a gente deliberou aqui para fazer. Vai acabar 9, né? Isso? Que hora que vai acabar, Mari? Eu tô aqui, o Ney falou que era 2 horas. Tá, então tá, eu vou seguindo aqui, tá? Tem que ver a Chayenne, eu tô cobrando 10 mil a hora, né, amor? Tem que pagar meu boletim, eu tenho que pagar meu PEI, falou. Tá. O terceiro bloco, então, tem algumas questões, né? O quarto bloco tem algumas questões para ti, né? Então, o que a Mara Oliveira ela pergunta? O ambulatório de Florianópolis atende pessoas de outros municípios do estado? E até para te ajudar a perguntar, eu sou membro do Comitê Técnico de Saúde da População LGBT no estado de Santa Catarina, que ele veio a partir de uma luta nossa dentro do Grupo de Trabalho de Humanização do Estado, né, da saúde, especificamente. E esse comitê já tem portaria funcionando, e eu represento aqui a Superintendência do Estado, ali e o hospital. E aí a gente está nesse debate, né? Por quê? Porque o Conselho Municipal LGBT está nesse comitê, que a gente, né, trouxe eles, e aí a discussão é porque há um interesse do Estado que o ambulatório, né, do município ele abra essas vagas. E a gente está dizendo para o Estado que não, que o Estado tem que abrir serviços de referência em todo o Estado, entendeu? Porque eles querem negociar, mas por enquanto não tem. Eu falei, se a gente abrir essa prerrogativa, os outros municípios vão se isentar dessa responsabilidade. Então, a ideia é que o Estado crie níveis de atenção e que tenha ambulatórios de níveis de atenção de básica, média e alta complexidade. Isso. A alta, pelo menos, pode ter um hospital de referência para o estado todo, né? Mas, enfim, essa é uma luta que a gente está travando no Comitê Técnico de Saúde da População LGBT agora, que está retomando os trabalhos agora. A gente está nesse caminho, né, de articulação para que se tenha um serviço de referência. Tá? Então, mas aí a Mari pode falar mais sobre essa questão, mas só porque, como eu estou envolvida, eu já aproveitei e já dei essa informação. Não, tá? Isso só complementando, Rô, o que você traz, é isso, até para quem atua na área da saúde, fazer o levantamento dos dados das pessoas que são atendidas, para aí, de fato, a gente poder cobrar, né? Porque a própria Política Nacional LGBT+, lá de 2004, se não me engano, ela já cobra aí os municípios que atuam, né, conforme for a demanda, mas se a gente não tiver dados, a gente não tem demanda, né? Então, por isso que a gente precisa fazer o levantamento dos dados das pessoas que a gente atende, né? E isso tu fez me lembrar que o Rubens perguntou antes, e eu vi aqui, correndo aqui, alguma coisa sobre a questão própria até do protocolo trans, tá? Gente, assim, ó, eu vou passar algumas informações, mas por que eu estava fugindo disso? Porque a gente tem um novo GT, a gente já tem um GT no Ministério da Saúde que está revisando todo esse protocolo. Então, o protocolo que a gente tem agora, no máximo até junho, julho, ele já vai cair e vai vir esse novo. Né? Então, eu vou passar só algumas pinceladas para vocês, para não se adentrar muito nesse protocolo, que ele já vai mudar daqui a pouco, se tudo der certo, né? O protocolo, né, a questão da hormonioterapia, tá? A hormonioterapia para adolescentes, ela é realizada através de autorização dos pais. Os pais ou responsáveis têm que fazer autorização para o uso da hormonioterapia. Porém, cirurgias, tá, elas são somente após os 21 anos. Não são feitas cirurgias em adolescentes, tá? Em Santa Catarina, para a gente fazer o acompanhamento, não se tem um estado. Tá? No caso, mulheres trans e travestis que queiram realizar cirurgias, elas são encaminhadas para o Hospital das Clínicas de São Paulo.
né? Em como se trata de um tratamento fora de domicílio, em tese o Estado, o município tinha que fazer o custeio dessas viagens, mas elas não são feitas. Então, são viagens que têm que ser pagas pelo próprio bolso até São Paulo, todo mês, para você ir lá e dizer assim, olha, ainda estou na fila. A questão de homens trans, elas são encaminhadas para Porto Alegre, no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Em Santa Catarina, não se tem nenhum hospital credenciado para realizar essas cirurgias, tá? Essas cirurgias, elas são só feitas em São Paulo ou em Porto Alegre. No Brasil, a gente tinha 5 hospitais credenciados para realizar essas cirurgias. Se eu não me engano, teve um hospital do Nordeste que não faz mais. Agora só ficaram 4 hospitais realizando essas cirurgias, tá? E como eu mencionei antes para vocês, é tudo realizado e encaminhado pelo SUS. O SUS faz o encaminhamento com a endocrinologia, tá? Os medicamentos da hormonioterapia para as mulheres trans e travestis também é fornecido pelo SUS. Somente a medicação dos homens trans que tem que fazer a compra particular, tá? Não são fornecidos medicamentos, né? A testosterona não é fornecida para os homens trans no SUS, tá? E esses encaminhamentos no SUS, eles são tanto para cirurgias de redesignação sexual, de transgenitalização, para as mulheres trans e travestis, assim como também a questão das próteses mamárias. Então, silicone também pode ser colocado pelo SUS, tá? E a questão dos homens trans, as cirurgias das retiradas das mamas, é chamada de uma mastectomia, né? Mas é a retirada de mamas mesmo, também é realizada pelo SUS, tá? Somente a questão dos homens trans, né, para fazer as cirurgias de falo, tá? Então, cirurgia de falo em homens trans não existem, elas existem de forma experimental, tá? Então, para quem ainda tinha dúvida, é isso, tá? Deixa eu ver se faltou alguma outra coisa. E daí tem hospitais em Santa Catarina que realizam as cirurgias particulares. Tem uma clínica em Balneário Camboriú e tem uma clínica em Blumenau que realizam essas cirurgias, tá? De mulheres trans e travestis para fazer essas cirurgias de transgenitalização, de redesignação, enfim. Porém, isso custa mais de 100 mil reais. Mari, a gente tem que acabar até às 9 horas, segundo informações aqui do Cassiano, tá? Fechou, tem mais 8 minutos. Eu vou te fazer as últimas perguntas. A da Cléo Matos, tu acabou de responder. Cléo se sentiu contemplada, avisa aí se tem mais alguma dúvida, tá? Que foi sobre a questão dos adolescentes que têm direito à terapia hormonal no SUS. A Márcia Rocha perguntou, gostaria de receber o material, indicação bibliográfica, né, dos teus slides, então tu deixa ali teu e-mail, se tu puderes, para eles entrarem em contato contigo, tá bom? A Tereza Barros, ela fala, oi Mariana, primeiro agradecer por esse momento enriquecedor e gostaria que você falasse um pouco sobre a polêmica do novo RG como uma forma de violentar e de desrespeitar a identidade de pessoas trans. E a Mari já fez, e ok, a outra também já foi. Então seriam essas, e aí tu faz as tuas considerações finais, tá bom, meu amor? Esse novo RG, ele de fato, né, ele era para ser um RG para contemplar todas as pessoas, mas não sei por que diabos me colocaram o nome civil e o nome social junto no mesmo documento, para todas as pessoas verem, né? Então aí a gente vê que a gente não tem um processo de inclusão. E isso, Márcia, até mesmo aconteceu com o próprio do concurso unificado, que era para se ter as cotas trans e não se teve cotas trans. Aí eu vejo que são 2 críticas, Márcia, que eu particularmente faço para o governo, né? E eu sempre faço essas críticas em todos os debates que eu tô. Se a gente está no país mais violento do mundo para as pessoas trans e travestis, para as mulheres LGBTQIAPN+, em um todo, por que a gente não tem um ministério? Por que a nossa população ficou somente numa secretaria? Né? Se é a questão das mulheres, da população negra, se tem o Ministério da Igualdade Racial, as pessoas indígenas e dos povos originários têm um ministério, por que a gente não tem um ministério?
né? E aí eu vejo uma dificuldade muito grande que a gente vê até a própria dificuldade, isso eu digo dificuldade, tá? Da própria Secretaria Nacional LGBTI+, de realizar esses enfrentamentos dentro do próprio Congresso, dentro do próprio governo, porque a gente não pode esquecer desse sistema autoritário que a gente tem, né? Então, de fato, né, a gente vê essas dificuldades. Agora, o próprio RG, eu vejo, né, que isso deveria ter sido entrado junto com o Ministério Público, né, para entrar com um recurso contra isso. Que foi o que aconteceu com o edital do concurso público, do concurso unificado, né? A União vai ter que pagar uma indenização de 5 milhões para fornecer formação para os agentes públicos. Né, 5 milhões para isso, então que pegava esses 5 milhões e dividia com todas as travestis que tem no Brasil, mesmo que desse 100 reais para cada uma, mas pelo menos já se dava um dinheirinho para cada uma pagar o leite, não é, Diana? Já para comprar alguma coisinha, né? Mas esse dinheiro vai ficar para onde? Vai ficar com quem? Né? Então, são as questões que a gente tem que debater, ainda que a gente está muito longe, né, de conseguir, de fato, uma equidade e o respeito dos próprios órgãos, né? Porque a gente, que eu falei antes, a gente teve em tese, né, o reconhecimento das identidades trans e travestis por conta do Supremo Tribunal Federal, mas isso não é válido para os outros órgãos. Aqui, né, a sua pergunta, Márcia, foi da questão do RG. Só que sabe qual que é a outra dificuldade? Pessoas que usam nome social não podem comprar bilhete de avião, tem que viajar com o teu nome civil. Né? Então, aí a gente tem a questão do nome social, se é um decreto nacional, né, que ele é válido para todas as entidades, para todas as questões internas, para todos os trâmites burocráticos, mas ela não é algo utilizado de fato por todos os órgãos ainda do governo. Eu acho que é isso. Rô, então, como a gente já está no deadline, eu agradeço novamente todas as pessoas que participaram. A gente teve um público muito bom aqui. Uma pena não estar presencial junto de vocês, mas eu acho que em outro momento a gente pode marcar um encontro presencial na sede do CRES. É que agora também ainda é janeiro, está todo mundo de férias, e também eu acho que seria muito errado da nossa parte, né, Ni, levar esse povo todo para enfrentar aquele trânsito de Florianópolis, gente, que olha, eu acho que ninguém precisa passar por aquilo. Mas eu acho que fica para um próximo dia a gente fazer um encontro presencial também. Foi uma honra estar aqui junto de vocês. Eu deixei ali meu e-mail, eu deixei o meu Instagram também para a gente estar debatendo em outras vezes, ou se vocês tiverem alguma dúvida pessoal e queira mandar ela no particular também, ficam à vontade, tá, gente? Eu desejo para todo mundo um ano maravilhoso, né, que esse ano de 2024 seja um ano de bastante transformação profissional e pessoal na vida de vocês. E, por favor, acolham pessoas trans, travestis, pessoas não binárias nos seus locais de atendimento e realizem através da atuação profissional enquanto assistentes sociais, outros profissionais que fazem parte, né, do Sistema Único da Assistência Social. É um projeto transformador de vida mesmo para essas pessoas, que com certeza é muito, muito importante para nós, viu? Um beijo no coração de todos vocês. Mari, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade. Quero também agradecer a toda a equipe aí da comissão do GT, de combate à LGBT-fobias. Muito obrigado também pelo empenho de todos e todas e todes. Quero agradecer também aí o CRES, né, nessa gestão aí, que também nos deu todo o apoio para que a gente pudesse realizar. Muito obrigado. Também quero deixar público aqui um agradecimento muito especial também para a Flávia, que é nossa assessora técnica, para o Cassiano, que é nosso assessor de comunicação, para a Sara, que é nossa assessora também, que também não mediram esforços para que a gente pudesse realizar, garantir acessibilidade para que todos e todas estivessem aqui também. Muito obrigado. Também dizer que vai ser enviado depois no e-mail o material da Mari, os livros, né, Mari? Tu vai mandar para nós, para a gente também enviar por e-mail para todos. E também vai ser enviada uma avaliação dessa atividade, que é a nossa primeira atividade, então é um dia histórico para nós, vocês todos estão fazendo parte dessa história aí, que a gente está realizando o primeiro evento do nosso grupo de trabalho, então a gente vai enviar a avaliação, a gente pede que vocês preencham, porque é muito importante para nós, tá? E
A lista de presença, não esqueçam de preencher, tá aí com o nome certinho, sem abreviações, e o e-mail certinho. Ô, Mi, tu tirou print de nós da tela? Então, tem alguns prints. Se vocês quiserem, quem puder abrir a câmera aí, a gente pode fazer um. O que vocês acham? Ai, obrigada pelas intérpretes, tá, Pri? Pri, ai, quem que tava junto também? Ai, esqueci, já perdi aqui no meio. Luane. Muito Ai, obrigado. Quem faz print? Eu não sei fazer. A Chay vai fazer. O Cassiano faz também, acho. Vou pedir para ele, que eu não sei fazer. Tá. Sigam o Instagram do CRES. Acompanhem lá, porque vai estar as fotos também lá. Acessem o site também do CRES, tá? E a gente Fala do colocou... grupo. Isso, Fala do grupo, Nizar. isso, a gente colocou aqui o link agora do grupo. Nesse grupo ali, quem quiser somar, quiser participar, saber informações, ó, eu não vou dar spoiler para dizer o próximo tema, só posso dizer que vai ser um baita tema, o de fevereiro, né? O Rodrigo, o Gabriel, a Chay e a Mari também, que viram no grupo ali, a gente pensando no próximo tema, vai ser maravilhoso. Então, fiquem atentos, vão participando no grupo ali, tá? Que a gente vai colocar o próximo, que vai ser na segunda semana de fevereiro. A gente vai estar divulgando nas redes sociais aí. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Um bom descanso para vocês e obrigado pela presença.